Amados, olha só. A palavra de Deus nos diz que Deus faz coisas incríveis. Deus faz aquela que é estéril mãe de filhos. Não é isso? E faz gordinhos como eu falar de regime. Olha que coisa impressionante. Ontem eu estava com a Silvia conversando, eu falei, meu Deus, como é que eu vou pregar? Se você gritar hipócrita do banco da igreja, eu vou ficar chateado com você. Mas, irmãos, eu estou no processo, viu? Estou fazendo academia, estou perdendo uns quilinhos, de pouco em pouco. Então eu me sinto completamente confortável para falar disso. Aí você vai falar assim, eu achei que eu estivesse indo à igreja para poder ouvir a palavra de Deus, para ser ministrado pela palavra de Deus, e o pastor vai falar sobre regime. Essa aqui é a 6ª mensagem que a gente ouve da série da família, Cuidado do Corpo, baseada no livro do pastor Luciano Subirá, que a gente fala sobre regime, exercício físico, mas cadê a palavra? Eu vim aqui para ouvir a palavra. Amados, o Evangelho, ele cuida do homem de forma integral, o ser holístico, maneira plena. Só para você ter uma ideia, existe uma estatística que diz que no Brasil, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, 60,3% dos adultos apresentam excesso de peso, o que é equivalente a 96 milhões de pessoas. A maior prevalência é no público feminino, sendo 62,6%. A obesidade é o excesso de gordura corporal em quantidade que determina prejuízo à saúde. De modo, queridos, que quando nós falamos de saúde, quando nós falamos de evangelho, nós estamos falando também do peso. Temos a responsabilidade de falar sobre isso. E eu queria chamar a sua atenção para a importância de você valorizar o púlpito dessa igreja, que não tem um discurso populista, que só prega aquilo que é conveniente. O pastor, quando chega aqui, diz, vamos falar sobre cuidado da família, saúde, algo que pode ser não muito popular entre alguns, lembre-se, ele está mais preocupado com a sua saúde, com o seu bem-estar, isso é pastoreio, amém? Então eu quero inclusive encorajar vocês, se já não fizeram, diga ao pastor, obrigado, agradeça, obrigado pelo cuidado, obrigado por não trazer apenas mensagens que massageiem o nosso ego, obrigado por às vezes tocar na nossa ferida, mas que é para o nosso bem. Amém? Amém? Tá bom. Amém. Mesmo que você, como eu, fique chateado pela ausência da pizza, mas faça isso. Queridos, abram suas Bíblias em Tiago 1, de 5 a 8. Tiago 1, eu leio na NVI, tá? Tiago 1, de 5 a 8. Tá lá já, né? Diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense em tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Uma vez que tem mente dividida, e é instável em tudo o que faz. Amém? Queridos, como vocês sabem, esse é o livro que nós estamos utilizando para basear as nossas mensagens. Um lote já foi adquirido, um novo lote está sendo formado, tá? E se você ainda não deu o seu nome, eu acho que ainda dá tempo de dar. Deve dar, né, pastor? Não sei, tem que falar com a Rosângela, mas é um livro que tem sido muito bom para nós. E esse livro, ele retrata experiência pessoal do autor, do pastor Luciano Subirá, a sua descoberta nessa jornada de aplicações das verdades bíblicas do seu corpo. E segundo o livro, ele passou por 3 fases. 3 fases. A primeira fase dele foi a etapa que antecedeu a escrita do livro. Foi no início, quando ele começou a ganhar significativamente peso. Ele diz no seu livro que nessa primeira fase, ele não se preocupava com o cuidado do corpo e não ouvia conselho das pessoas que se preocupavam com ele. Ele não se preocupava com as consequências futuras e quando ultrapassava o limite do peso, ele rapidamente começava uma dieta, mas não tinha muita força, não havia muita convicção, então ele abandonava aquela dieta, esquecendo-se inclusive do motivo por que ele havia começado a dieta, mas em seguida começava uma nova dieta, mas também abandonava como havia feito na primeira vez. Essa primeira fase, segundo ele, é uma fase que foi marcada pela ausência de quê? Convicção.
Não tinha convicção. Começava, parava. Começava, parava. Ele não tinha convicção sobre o que fazer, não tinha convicção sobre os princípios bíblicos que norteavam o cuidado do corpo. Aí eu quero perguntar para você aqui. Você já começou a dieta e parou? Já? Quantas vezes? Várias vezes, né? Várias vezes. A segunda fase, queridos, foi justamente quando veio o choque. Que choque foi esse? Foi quando ele constatou que a sua saúde já estava comprometida. Então, surgiu a necessidade de despertar a sua consciência para as verdades bíblicas e o cuidado do seu corpo. Foi nessa época em que ele trabalhou numa renovação na sua forma de pensar. Ele teve que reformular a sua maneira de pensar a saúde e a sua espiritualidade. Foi uma época de crescente convicção nos princípios bíblicos de saúde no que tange ao corpo. Foi nessa fase que, segundo o autor, que eu vou citar as palavras dele, ele diz: eu parei de brincar de dietas e comecei a reprogramar o meu estilo de vida. Aí então vem a terceira fase, que é a fase que ele está agora. É onde ele diz que é a fase em que ele classifica como o período de grande convicção. É também um período de grande constância. E agora eu quero citar uma frase dele. Ele diz assim: a reeducação alimentar é aquilo que precisamos, especialmente quando em condições de sobrepeso. Sem ela, todo quilo perdido voltará e a pessoa voltará a engordar. Já passou por isso? Já? E aí ele diz assim: o fator fundamental e que faz toda a diferença na diminuição do peso foi a mudança de consciência. A mudança de consciência. Quero que você leia comigo a referência número 1 que ele coloca no livro dele. Vamos colocar aqui na projeção. Vamos ler todos juntos. Brunão, aquela lá. Isso, olha só. Vamos ler juntos? Uma nova forma de pensar, alicerçada em um novo nível de entendimento, contribui para um novo estilo de vida com novas práticas. Esse é um trecho do texto, e ele está falando que essa nova forma de pensar, inclusive que tem muito a ver com a primeira ministração nessa série, a renovação da mente. Você já foi ministrado sobre isso, nós fomos ministrados sobre isso. Agora, a pergunta que nós nos fazemos é o seguinte: eu falei que ele passou por 3 fases. A primeira fase, que é a fase da inconstância, começava uma dieta, não ia adiante. Não tinha aquela reflexão sobre a necessidade de uma leitura bíblica que tange o cuidado do corpo. Como é que a gente sai da primeira fase, onde não há convicção, e vai para a segunda fase, onde a gente começa um processo de reeducação da nossa mente? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz? Então, primeiro, nós temos que trabalhar a convicção, porque a convicção é a base da nossa constância. Quando nós temos, irmãos, uma forte convicção em algo, isso nos leva a uma forte constância naquilo que nós almejamos alcançar. Talvez você não perceba, talvez alguém vai dizer aqui assim: nossa, eu não tenho convicção, eu não tenho força para fazer um regime. Eu não tenho força para mudar o meu hábito alimentar. Eu não tenho resistência, eu não tenho determinação. Então eu vou provar para você que, na verdade, não é bem assim. Por exemplo, muitos de nós aqui têm sim muita determinação em áreas específicas. Por exemplo, trabalho. Eu sei que entre nós há pessoas aqui que se destacam no sentido que não tem dificuldade em trabalhar. Faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor. Acorda cedo, um horário que para as outras pessoas seria desumano. Fica até a hora que tem que ficar, pega quantos ônibus for necessário, mas você sabe, porque afinal de contas o seu trabalho é que traz sustento para a sua casa, é que traz a manutenção para a sua casa. Então você trabalha e você é determinado. Você sempre está lá. Onde há necessidade de trabalhar, você está lá. Não é verdade? Outros, com relação aos estudos. Eu já vi pessoas dizendo o seguinte: eu não tenho cabeça para estudar. Eu não sei como fulano de tal consegue estudar. Mas existem pessoas que estão constantemente estudando, constantemente aprendendo, independente da idade. Aprendem para
ter uma formação ou uma formação nova, aprendem para fazer uma reciclagem ou aprendem uma habilidade. Outro dia eu conversava com a Cris e ela falou assim para mim que está fazendo o curso de cozinha industrial. Acho que é isso, se eu não me engano bem. Se eu não me engano. Poxa, você trabalha com isso? Não, mas estou fazendo um curso, estou aprendendo. Então, determinação durante a semana, de segunda a sexta, pegar ônibus, podia estar em casa no sofá, depois do trabalho, mas está estudando, está determinado. Outras são relacionadas a assuntos do reino. Irmão, olha, tem uma pessoa doente lá em Itaquera que precisa de visita. Não, conta comigo, eu quero ir. Mas o irmão acabou de chegar do trabalho, está cansado. Eu vou. Tem uma pessoa precisando de cesta básica, eu quero participar. São dedicadas, querem participar, têm determinação. Enquanto outras, talvez não trabalhem fora, mas trabalham muito, e muito em casa, sempre acorda antes de todo mundo, limpa a cozinha, limpa a casa. O café, todo mundo acorda, o café já está pronto. Quando todo mundo vai dormir, ela é a última a dormir. Eu me lembro muito da minha mãe, quando ela cozinhava, eu achava impressionante. Minha mãe cozinhava, se não me falha a memória, eu acho que eu não estou errado, minha mãe era geralmente a última a comer. Todo mundo comia, eu falava, poxa, mas ela fez a comida, ela é a última a comer. Não é? Eu também era o último, mas é porque eu tinha começado primeiro, eu só demorava um pouco mais. Mas cada um de nós tem essa determinação. Aí a pergunta vem, se nós podemos ter essa determinação para trabalhar, para estudar, para assuntos do reino, para cuidar da casa, outra coisa que você talvez tenha identificado aí que eu não mencionei, por que não com a nossa saúde? Pergunte a si mesmo. Por que não com o nosso corpo? Por que não com a própria qualidade de vida? Queridos, assim como nós fazemos com o trabalho, estudos e assuntos do reino, casa e outras coisas, nós precisamos ser constantes no cuidado do nosso corpo. Acredite, cuidar do corpo não é o privilégio de alguns. Não é para seres superiores que têm a coragem de acordar igual a Silvia às 5 da manhã para ir na academia. Não são seres especiais. Seres que foram feitos numa forma diferente. É para todos nós. Cada um no seu ritmo, cada um do seu jeito. Quando nós lemos um texto bíblico, queridos, nós precisamos fazer perguntas para o texto. E o texto nos ajuda a entender com clareza o seu significado. Quer ver? Coloca para mim aí, por favor, apenas um verso de cada vez. Coloca aí Efésios 4, verso 11. Vamos fazer a pergunta para o texto. O quê? O que Deus fez? Diz assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O que Deus fez? Designou. Agora coloque o verso de número 12, por favor, só o 12. Aí nós nos perguntamos para o texto, qual a finalidade? Com o fim, ou com a finalidade, de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Vamos caminhando. Agora coloca o 14. A próxima pergunta é, com que propósito? O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Agora põe o 15. O 15 nós vamos perguntar o seguinte, diante disso, já que sabemos o porquê, a finalidade, o propósito, o que nós fazemos com isso, com esse texto? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Nesse verso 15, deixa ele lá na projeção, qual que é a palavra-chave aí? Cresçamos em algumas coisas? Cresçamos naquilo que diz respeito à leitura da palavra? Cresçamos na oração? Cresçamos na evangelização? Cresçamos no cuidado dos outros? Cresçamos na generosidade nas ofertas? Cresçamos no quê, amados? Em tudo. A palavra de Deus nos chama, nos convoca para que a gente seja transformado em tudo. Não dá para a gente fazer da nossa vida cristã uma dicotomia, uma tricotomia, ou ficar arrancando pedaços e dizer isso aqui é importante, isso aqui não é. Nós somos um ser holístico, integral. Se uma coisa na sua vida vai mal, ela pode afetar todo o resto.
Não tem como separar. Como é que está a sua vida? Olha, espiritualmente eu não estou muito bem não, mas eu estou bem no trabalho, estou bem na família. Então você não está bem. O ser humano é um ser completo. Se uma pequena coisa não vai bem, afeta todo o corpo. É por isso que o apóstolo Paulo fala que a igreja é como se fosse um corpo. Se um dedinho do pé não está bem, todo o seu corpo vai mal. Sabe o que eu fico pensando? Às vezes eu fico pensando assim, pessoas que passam por tortura. Eu já tive a experiência de estar num culto onde um missionário que era muçulmano se converteu, falou que passou horas e horas debaixo de tortura. Colocaram no pé dele uma ferramenta que eles chamavam de bota de ferro e apertavam aquela ferramenta e apertando, ele disse que ele ouvia os ossos do pé dele quebrando e diziam, nega a Cristo. Eu fico pensando, às vezes eu tenho uma unha encravada e eu sofro. Falo, como seria o Leandro na tortura? Outro dia eu estava cortando a unha e o inimigo fez com que a unha pulasse e acertasse o meu olho. Eu corri para o banheiro num desespero. É por isso que eu sempre corto a unha com o olho fechado agora e peço a Deus para não errar. Eu fico assim, ó. Eu uso ó, não, mas o inimigo é sujo, ele faz curva. Fez curva. Fala uma coisa no seu corpo. Você quer ver uma coisa horrível, unha encravada? Cisco no olho tão simples, mas incomoda o corpo, estraga a festa, estraga a viagem. Nós somos seres completos e precisamos cuidar de nós de maneira integral. Por isso que o texto diz, cresçamos em tudo. Então, deixa eu parar aqui e dizer para você. Se você acha que o plano de Deus é que você apenas cresça numa forma espiritual, você está equivocado. Se você acha que Deus quer que você cresça apenas em generosidade, você está equivocado. Deus quer que você seja completamente transformado. Até que Cristo seja formado em nós. Sejamos a imagem e semelhança de seu Filho. Esse é o propósito de Deus para nós. Um escritor já disse no passado que é como se o processo de santificação é o Cristo sendo costurado dentro de nós. À medida que a gente chega diante de Jesus no céu, a gente olha para ele olha para a gente e fala, estamos igualzinho a Jesus? Nossa, que legal. Quem é eu e quem é Jesus? Esse é o propósito. Nós precisamos, queridos, ser determinados. Nós precisamos ser constantes. Nós precisamos ser perseverantes. Não é fácil. Precisa, inclusive, de paciência para você buscar essa mudança. Não desista. Quero contar uma história para vocês, uma ilustração. Numa região remota, uma jovem mulher casada há menos de um ano, casado, apaixonado os dois, mas logo no início começou o problema do relacionamento. Ele cortava a unha do pé no quarto, largava a toalha em cima da cama, ela gastava demais, ele chegava tarde do trabalho, ia sair com os amigos, e aquela mulher já não aguentava mais. E ela buscou então naquela vila um juiz sábio e disse, olha, eu quero me divorciar do meu marido. Ele disse, você não o ama mais? Não, eu amo. Mas vocês estão casados há menos de um ano. Eu amo. Mas por que você quer se divorciar? Ah, ele corta a unha, ele faz a barba na pia do banheiro, quem nunca, né? Ele larga a toalha em cima da cama. A gente briga por coisas simples, não tem como mais hoje em dia. Eu quero divórcio. Aí ele diz assim, olha, eu tenho um remédio que vai salvar o seu casamento. E ela diz, sério? Fala o seguinte, tá, me dá um remédio. Ele falou, não, você precisa de um pelo da cauda de um leão. Da cauda de um leão. E tem um leão aqui, perto do lago ali, um leão branco, selvagem, ferozíssimo, né? Dica de passagem, eu preciso que você traga um pelo e eu vou fazer o remédio para você. Ela disse, mas como é que eu vou fazer? O leão é muito selvagem. Ele falou, de leão eu não entendo, mas de remédio sim. Então, o leão é seu problema. E ela vai para casa e decide lutar pelo casamento dela. Porque apesar das brigas, ela amava o marido. E ela vai para o riacho, se esconde atrás de uma pedra. Ela vê as patas do leão enormes. E o leão rugindo. E ela, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Então ela teve uma ideia. Ela pegou um pedaço de carne fresca, levou, colocou no mato e ficou a 200 metros de distância do leão. Aí o leão veio, comeu a carne. E aí ela, no dia seguinte, voltou com outro pedaço de carne e colocou a 100 metros de distância do leão. O leão veio e comeu a carne. No dia seguinte, ela 50 metros, até que ela chegou ao ponto de dar a carne
na boca do leão. E ela esticou o braço, deu a carne na boca do leão, esticou o outro braço, com muito medo, conseguiu arrancar um pelo da cauda do leão, saiu correndo e foi para o juiz levar o pelo. Ele disse, está aqui o pelo. Aí o juiz diz assim, você foi muito corajosa, parabéns. Ele diz, agora me dê o remédio. Aí ele disse, você já tomou o remédio? Como assim? Você está de brincadeira comigo? Você já tomou o remédio? O remédio era a perseverança que você precisava. Então você tem que tratar o seu casamento com a mesma perseverança que você usou para pegar o pelo desse leão. Com a mesma determinação, com a mesma paciência, com a mesma constância, com a mesma estratégia. Então, queridos, se nós quisermos de verdade cuidar do nosso corpo, nós precisamos de convicção, determinação. Não é uma coisa que você faz quando você sente, você precisa determinar. Se existe um lugar que você sabe que você vai estar e você não vai conseguir resistir, não vá. Se você tem problema com doce e sabe que não vai resistir, não vá no lugar onde tem a doce. Mas vá com paciência, com determinação e com constância. E se por acaso você deslizar, o inimigo colocar uma pizza diante dos seus olhos e você fraquejar, não jogue tudo para o alto, tenha paciência. Amém? Então, primeiro, nós precisamos de convicção, porque convicção é a base da nossa constância. Segundo, precisamos de uma outra coisa, chamada mudança de mente. Eu vou pedir para vocês colocarem a segunda referência para a gente ler junto. A segunda referência, vamos ler? Também está no livro, diz assim: antes de seguir falando de alimentação e saúde, penso ser importante mapear de forma panorâmica tanto o comportamento humano, quanto as orientações e advertências bíblicas sobre a mudança de vida. Não é porque alguém se converteu que tudo mudou instantânea e completamente. Esse é um erro comum. Nós temos neófitos, pessoas que se converteram recentemente, aí, como pode? Entregou a vida a Jesus e está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. Queridos, a mudança é um processo. A salvação não, mas a mudança, a santificação é um processo. Todos nós estamos nele, cada um no lugar. Cada um de nós está nesse processo. Olha só o que diz Romanos 12, versículo 2. Algo que também já foi ministrado aqui na nossa primeira mensagem. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, precisa haver uma renovação de mente. Então, por isso que crente não pode dizer assim, eu sempre pensei assim, e eu sempre vou pensar, eu vou morrer assim. Você casou comigo, eu era assim, então agora você vai ter que me aguentar até morrer. Precisamos estar abertos para a renovação da nossa mente, a partir da revelação da palavra de Deus. Então, enquanto o Senhor vem revelando a nós, a nossa mente vem sendo transformada, renovada. Eu penso que nas barbaridades que eu cria quando eu era jovem, novo convertido, as barbaridades que eu fiz. E graças a Deus, porque esse é um processo contínuo, e a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la, para completá-la. E Deus está trabalhando em você e em mim. Não pense que é porque você não sente, não arrepia, que não está acontecendo. Está acontecendo. Abra a sua mente para a renovação dela, que o Senhor está fazendo na sua vida. Efésios capítulo 4, 22, 24, também fala sobre isso. Olha só. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criados para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Em ambos os textos, queridos, nós vemos que nós somos chamados a uma mudança de mentalidade. É um processo contínuo. Então, em nome de Jesus, abra a sua cabeça. Deixe o Espírito de Deus renová-la, transformá-la. Esteja aberto. Quero contar uma experiência que eu tive. Há uns anos atrás, eu e a Silvia fomos para
Guarulhos, a Mary deve se lembrar disso, a Regiane também, provavelmente. A Gabi não, que era muito novinha. E nós fomos começar um trabalho missionário lá em Guarulhos, eu e a Silvia. A princípio era um trabalho de final de semana, mas eu, como eu era meio precipitado, acabei mudando para lá. Peguei o dinheiro do ônibus, juntei mais R$100, falei, dá para alugar uma casa. E começamos a morar lá. E a igreja, a liderança havia determinado que a gente trabalhasse numa região. E eu e a Silvia fazíamos evangelismo, fazíamos culto, fazíamos tudo. Não tinha filho ainda. Mas eu particularmente não concordava muito com aquela região que a gente estava trabalhando, porque tinha muita igreja lá. Em contrapartida, havia um bairro lá, eu não me lembro o nome, onde havia um monte de casas, era uma comunidade, e eles haviam tomado conta daquele terreno enorme, mais de 5.000 famílias. E eu queria trabalhar lá, então o que a gente fazia? Eu fazia o trabalho na região que a igreja, a liderança havia determinado, e nas horas vagas eu ia lá para esse bairro para fazer evangelismo lá. Só que lá eu não tinha apoio, então eu e a Silvia tivemos uma ideia. Em vez de a gente começar algo, vamos apoiar alguém que já está trabalhando. Então a gente chega, olha, a gente quer ajudar. E aí eu descobri uns irmãos lá, eu acho que era até uma igreja batista, que faziam um trabalho lá. Naquela época, irmãos, vocês não me veem com o violão na mão, mas naquela época onde eu ia, eu estava com o violão na mão. Porque tocava, cantava, servia a ceia, fazia tudo. E aí o irmão falou assim, você toca violão? Eu falei, mais ou menos. Então venha com a gente. Aí estava eu não me lembro se a Silvia estava nesse dia. O irmão estava conduzindo o culto maravilhosamente. Foi muito gostoso, um culto bem simples, parecia um PGM. E aí ele abriu a Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Põe para mim, por favor. Tiago 4, 8. E ele leu. Eu estava no meu canto lá com o meu violãozinho. Pururu, pururu, e ele falando com o pessoal. E eu só no dedilhado. Aí ele leu o texto que diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Alguma tradução diz a mente, o ânimo dobre, né? Talvez na sua Bíblia diga, vocês que têm o ânimo dobre, purifiquem o coração. Naquele dia, a versão dele dizia ânimo dobre. Estava eu no meu violãozinho lá, pururu, pururu. E ele diz, irmãos, como diz o texto, nós temos que ter o ânimo dobre. Aí eu já parei de tocar um pouquinho. Nós temos que ter o ânimo dobre, porque na leitura dele, o ânimo dobre era como se fosse um dobrado. 2 vezes, sabe? Se você tem coragem 2 vezes. Aí eu falei assim, senhor, o que esse irmão está falando, né? Mas o irmão também é bem simples, né? O povo simples. Tchururu, tchururu. E ele, não é, irmãos, que nós temos que ter o ânimo dobre? E os irmãos, amém, amém. E eu lá, tchururu, Senhor, misericórdia, em nome de Jesus. Até que ele vira e fala, não é, Leandro? Não é verdade, irmão Leandro, que a gente tem que ter o ânimo dobre? Ah, irmãos. Olha, se tem uma coisa que eu sou é da palavra, queridos. Se quer tocar uma coisa em mim é na palavra. Quando ele falou isso, a primeira coisa que eu disse foi, hã? Eu disse, pastor, como é que é? E eu achei que ele ia desconversar, mas ele insistiu. Ele falou, não é verdade que nós temos que ter um ânimo dobro? Não é isso que o texto está dizendo? Ah, eu falei, não, ele está pedindo. Ele está pedindo. Eu estava com o violão na mão, eu falei, irmão, estou sentindo de cantar um cântico agora. Em espírito. Aconteceu isso, mas o que acontece? Esse ânimo dobre não tem nada a ver com isso. Olha só, coloca pra gente aí, dá para colocar 2 textos distintos na mesma tela? Então coloca para mim aí, Tiago 4:8 e Tiago 1:8. Por favor, os 2 textos, um em cima do outro, se puder. Olha lá, o Tiago 4:8 diz assim, vou ler de novo, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos de vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Agora o Tiago 1:8 diz, e alguém que tem mente dividida é instável em tudo o que faz. Embora na tradução, ambos textos, a palavra tenha sido traduzida como dividida, no grego, eu não falo grego, mas eu sei consultar, o primeiro texto de 4:8, mente dividida é a palavra dipsokos, que significa vacilante, incerto, duvidoso ou dividido entre interesses. Está associada à falta de firmeza, comparado com a água do mar, as ondas do mar que são levadas pelo vento. No segundo texto, em Tiago 1:8, a palavra aqui é mais difícil de falar, é akatástatos,
que significa também instável, inconstante e inquieto. Amados, a palavra de Deus está dizendo, em ambos os textos, que nós não podemos ter a mente dividida, não podemos ter o ânimo dobro, ou seja, não podemos ser inconstantes. Existe uma porção de gente na igreja, vai à igreja, oferta, lê a Bíblia, mas é uma vida marcada pela inconstância. E acredite numa coisa que eu vou dizer para você. Se você é inconstante na oração, se você é inconstante na sua espiritualidade, você provavelmente é inconstante na sua atividade física, você é inconstante nos seus propósitos, você é um ser sempre inconstante. Por isso que o chamado, a mudança de mente, passa por isso também. Precisamos abandonar essa inconstância. Ah, pastor, tudo bem, às vezes a gente está bem, às vezes a gente está mal, às vezes a gente está de boa, às vezes a gente não está muito de boa. Querido, não tem nada bem não. Você é chamado a abandonar essa inconstância. A Bíblia chama você de pessoa de mente dividida. E isso precisa ser tratado na sua vida. Isso precisa ser tratado na sua vida. Olha só. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se Baal é Deus, siga-no. O povo, porém, nada respondeu. Até quando nós, conhecedores da palavra, até quando nós que ouvimos de domingo, de sábado, na rádio, na televisão, em casa, nas terças-feiras, nas quintas-feiras, somos expostos à palavra, somos ensinados à palavra, lemos a palavra, pregamos a palavra, oramos a palavra. Até quando nós ficaremos oscilando entre duas opiniões de mente dividida? Meu irmão, minha irmã, desperta, acorda. Isso precisa ser tratado em você. Se você se identifica, isso precisa ser tratado em você. A mudança de mente implica não apenas numa adoção de uma nova mentalidade, mas também abandonar aquela que é velha. É necessário que haja convicção, e essa convicção deve ser fortalecida até chegar ao ponto que assuma o controle. Vocês com certeza se lembram o que está escrito em Lucas capítulo 5, de 36 a 39? Lucas 5, 36 a 39? Jesus diz assim: então lhes contou essa parábola. Ninguém tira o remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo na roupa não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha e se derramará, e a vasilha se estragará. Amado, nós precisamos abandonar o que é velho. Não basta você absorver o novo. Tem que abandonar o velho. Tem gente que carrega o velho, que pega um novo com uma mão e segura o velho com a outra, e vive inconstante, não sabe qual é a qual. Precisa deixar as coisas velhas para trás, porque diz o texto, aquele que está em Cristo é o quê? E o que aconteceu com essa pessoa? As coisas velhas? Eis que tudo se fez novo. Tem gente carregando esqueleto no armário, onde vai? Tem gente carregando mágoa, onde vai? Tem gente carregando falta de perdão, onde vai? Tem gente carregando hábitos ruins, destrutivos, aonde vai? E diz, eu quero ser nova criatura, cadê o problema? Eu encerro, meus amados, fazendo uma breve retrospectiva do que nós vimos até hoje. Como disse, essa aqui é a 6ª mensagem. Nesse mês da família, o cuidado do corpo, nós somos ministrados, primeiro, sobre a renovação da nossa mente. Vimos que a transformação começa com a renovação da nossa mente, que inclui o cuidado do nosso corpo. Nós vimos que mudança de mentalidade significa entender o propósito das ações e guardar o que recebemos de Deus. E fomos desafiados a imaginar a nossa vida em uma corrida, em que chegamos no final, precisamos de um corpo saudável. Também falamos de uma espiritualidade exagerada, onde através dessa mensagem nós pudemos compreender que Deus santifica completamente, e nos dá responsabilidades específicas para manter o nosso corpo e o bem-estar. Portanto, cuidar do corpo também não é apenas da nossa física, mas também não é um ato físico, mas também um ato de obediência a Deus. Também aprendemos na 3ª ministração, o título O Céu Pode Esperar, de que o céu é um lugar maravilhoso. Quem não quer ir para o céu?
É um lugar fantástico. Ansiamos pelo céu, mas nós não precisamos apressar a nossa chegada lá. Descobrimos que é possível sim antecipar, abreviar os nossos dias, mas também é possível prolongá-los se cuidarmos da nossa saúde. Quarto, mordomia do corpo. Aprendemos que nós, em uma sociedade que muitas vezes desvaloriza o corpo, a Bíblia nos ensina a ver o corpo como algo sagrado. Quinto, sobrecarga do corpo. Evite a sobrecarga. Aprendemos que a nossa responsabilidade cuidar do corpo, pois se trata de um ato de mordomia cristã, uma vez que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E por último, o que nós vemos hoje, convicção e consciência. Assim como no trabalho, nos estudos, no reino e em casa, nós possamos também ser constantes com o cuidado do nosso corpo. E que a mudança de mente implica não apenas em adoção de uma mentalidade nova, mas o abandono de uma velha. Que essa série de mensagens possa produzir em nós verdadeiramente o propósito para o qual Deus a preparou para nós, mudança e transformação. A partir dessa exposição das mensagens, ninguém aqui está livre para dizer, olha, o que importa é orar e ler a Bíblia para a igreja, o resto nada importa, porque um dia Jesus vai voltar mesmo, e a gente vai morrer mesmo. O que importa é que eu como, o que eu bebo, o que eu faço. Você não está mais livre para dizer isso, porque você foi ministrado, que Deus se preocupa com você de maneira holística e integral. Ele vê você da ponta do pé até o fio da cabeça, e tudo é importante. Amém?